Como foi falado aqui, eu me chamo Aluan, eu tenho 36 anos, estou na renovação matemática tem 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né? Sou casado com a Thaís, tenho uma filha chamada Helena de 1 ano e 9 meses. Agora, no final de junho, nós vamos ganhar também o Felipe, né? Está na gestação de 6 meses. E para mim é uma graça muito grande estar aqui para poder partilhar a palavra com vocês. Pode ser sempre o microfone, você acha? Melhor, né? Então, eu faço parte do grupo de oração Ruá, que fica ali na paróquia Santa Rita de Cássia, do Santuário. Então tem a capela que fica pertinho ali, na Capela Sagrada Família, onde nós oramos também, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas, nossa oração acontece. E para mim é uma alegria muito grande para partilhar com vocês a palavra de Deus, para iniciar esse encontro, né? Que tem como tema, qual que é o tema? Curados para amar. Esse tema é muito interessante porque para a gente começar a amar, nós precisamos ser curados. Então, para eu ser curado, eu preciso ter uma experiência com o amor do Pai. Porque vai dizer a palavra que Ele nos amou primeiro. Então foi Deus que tomou a iniciativa de te amar. Eu quero que você fale para esse irmão, fala assim: meu irmão, minha irmã, foi Deus que tomou a iniciativa para te amar por inteiro, por inteira. Amém. E é isso que Deus tem para nós. Ele nos amou por primeiro. Só que nós, muitas vezes, nós não vivemos como filho de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós somos órfãos. E como minha filha aqui hoje, ela brincou comigo, ela ficou mirrada, né? Porque ela queria subir na cadeira e eu não estava deixando. Aí ela brigava, ficava brava, subir de novo. Ela, não pode. Parece que o t-shirt fala que não pode, né? Ela vai lá e faz por fazer mesmo. Então ela vai lá e subiu. O que aconteceu? Caiu, machucou, sofreu um pouco mais, né? Por quê? Porque ela não obedeceu ao Pai que a ama. Falou assim: não sobe aí que você vai cair. E a gente, muitas vezes, nós tomamos decisões que não convêm como filhos de Deus. Às vezes nós somos rebeldes. Às vezes nós nos afastamos dele, porque nós não experimentamos Deus como Pai, o Pai que Ele é, o Pai amoroso, e nós colocamos no lugar de Deus falsos pais, como por exemplo o dinheiro, como por exemplo o celular, né? Colocamos outras coisas, problemas no lugar de Deus, ou seja, a minha desobediência, né? Eu consigo, pela minha autossuficiência, viver do jeito que eu quero, e é o melhor para mim. E a gente teima com isso. É como se estivesse dando um soco, né, da ponta da faca, né? A gente vai se machucar mais e mais e mais. Mas nós carregamos feridas no nosso coração. Isso vai nos ferindo, isso vai nos machucando, isso vai nos tirando a nossa identidade. Você olha a minha foto aqui, né? Está diferente, eu acho que colocaram na foto. Eu acabei esquecendo de fazer a barba, né? Que hoje deu tempo de fazer. Mas aqui, ó, sabendo que o Aluan diferente, é como se fosse o Aluan resplendoroso, o Aluan do céu. Mas o que acontece quando nós ficamos longe do Pai? Nós vamos desfigurando, né? Nós vamos perdendo o brilho do céu, e isso vai nos machucando. Nós vamos perdendo a nossa identidade. Nós vamos também ficando com o medo vai tomando conta do nosso coração, a insegurança, a ferida, ficamos vazios por dentro. Mas eu quero te dizer hoje, que o Senhor quer nos ensinar a redescobrir e a viver o amor do Pai. Precisamos redescobrir, lembrar que Ele nos ama, e ainda assim acolher o nosso Deus, né? Adotar Deus como nosso próprio Pai, o nosso Senhor, e confiar nesse amor, que é um amor que nos cria e nos forma enquanto cristãos. Amém? Então eu quero convidar você a pegar essa palavra para a gente meditar e aprofundar nesse amor do Pai, que essa palavra é clássica,
Está em Isaías 43, tá? Eu quero que você pegue 43 e 49, tá? Pega essa palavra aí. Isaías 43. Vou pegar aqui na minha Bíblia. Isso, Isaías 43. E também pode pegar o 49, tá? Pode pegar o capítulo 49. Então o Senhor nessa noite, Ele vai falar através do profeta Isaías, que foi falar para o povo. Olha só, olha as coincidências de Deus. O povo que estava afastado do Pai, que abandonou a Deus como Pai, e isso tem consequências. Aquele povo perdeu a terra prometida, foi exilado em outro lugar, ou seja, foi mandado à força a outro lugar. E aquele povo começou a murmurar, falando assim: Deus esqueceu de mim, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos perdendo as lutas. Meu Deus, o que vai acontecer da gente? Será que Deus se esqueceu da gente? E é nesse contexto que Isaías vai escrever, vai profetizar esse povo aí. Vamos pegar o capítulo 43, versículos de 1 a 4. Acharam aí? Acharam? Então vamos lá, vamos ler comigo. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiver de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Agora eu quero que você pule umas páginas aí, lá para Isaías 49. Isaías 49. Lá no versículo 14 a 16. Acharam aí? Isaías 49, versículos 14 a 16. Show? Vamos lá, então. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu convidar um beijo aí, amoroso da palavra de Deus. Nesta tarde o Senhor quer falar conosco. E diante dessa palavra aqui, nós vamos entender, olha só, 12 atos de amor para conosco. 12 atos de amor que a gente consegue tirar dessa palavra de hoje que nós temos dentro desse tema que é o amor do Pai. Então, quando Deus fala para nós, aquele que te criou e formou Israel, esse ato de amor é o ato que Deus nos dá, que é a criação e a formação de Pai. Fala isso para o seu irmão, fala assim: meu irmão, ato de criação e formação de Pai. Amém? Amém. Então, Deus nos dá a vida. E por que Ele te deu a vida? Porque Deus é amor. Deus, Ele tem um amor infinito tão grande dentro de si, um amor que jamais acaba, que Ele não conseguiu ficar só com Ele mesmo. Esse amor transbordou, e aí aconteceu essa beleza aí, ó, no seu lado. Olha para essa beleza aí, fala assim: nossa, que gato, que linda, que lindo, olha isso. Você e eu fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Então Ele nos criou, e Ele também nos formou, como vai dizer aqui, no versículo 1, aquele que te criou, Jacó, e te formou.
Israel. Então é a vontade de Deus para que você esteja aqui. Independente das minhas e as suas falhas, das nossas limitações, Deus sonhou com você. Deus pensou em você. Mas os meus pais, não se amavam, meu pai e minha mãe não, que não importa. E Deus quis, e assim foi feito, da maneira como Ele permitiu. Então Deus nos criou, Ele é a nossa origem. Você está aqui para você e eu, nós tínhamos amado por Deus. Ele te criou em amor e Ele te criou para te amar. E nós ficamos longe desse amor. Então esse Pai, Ele não quer só criar, Ele quer formar. E é interessante que essa palavra aqui fala: aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Só nesse versículo aqui dá para a gente fazer um retiro com ele. Por quê? Quem era Jacó? Jacó, ele tinha uma natureza humana, ele era impulsivo. Jacó, ele enganou seu irmão Esaú. Lembra a história? Ele se disfarçou lá para conseguir enganar Esaú. Então ele enganou Esaú. E também ele agia com medo, ele era inseguro e queria resolver tudo sozinho. Olha só, talvez eu e você possamos estar hoje como Jacó, mas Deus o criou. Lembra, quando a gente pensa assim, eu era do mundo, 20 anos de caminhada, eu era do mundo, a gente acha que Deus vai criar a gente já pronto, Mas não, é um processo. Nós vamos se desenvolvendo ao longo da caminhada, e eu digo para você que pode ser que eu tenha 20 anos de caminhada, mas não é nada ainda para aquilo que Deus quer fazer em mim. Então, Ele te chamou do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça do mesmo jeito. Ele quer com que eu e você cresçamos. Todos esses problemas que eu falei para você agora, que Deus estava ausente, a neurociência e a psicologia vai falar também as mesmas coisas. Uma pessoa que não teve o pai presente, ela vai ser uma pessoa insegura, ela vai ser uma pessoa que não tem identidade, uma pessoa com tendência à depressão, ansiedade, com medo, que fica o tempo todo se sabotando. Tudo isso é o que o povo de Deus vivenciava aqui. Então, o que Deus quer com nós? Ele quer que nós sejamos também crescentes na sua fé, na sua caminhada. Então, Jacó estava assim, mas teve um ponto de virada na vida dele. Em um certo momento, ele estava ali pedindo para Deus as bênçãos. De repente, veio um anjo do céu e eles começaram a brigar. Lembra disso? Começaram a brigar. Naquele dia, ele ficou a noite toda brigando com o Senhor, e aí ele venceu, ele foi abençoado, e o nome dele mudou de Jacó para Israel. Olha só, teve uma mudança ali. Talvez a sua mudança hoje é este encontro, o seu ponto de virada para Deus, porque Deus quer que nós cresçamos. E aconteceu até com Jesus. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então nós também, esse ponto de virada onde Israel, que agora é formado a ter identidade, Israel agora ele passa de um homem que queria viver sozinho a um homem dependente de Deus. Israel passa de Jacó para um homem inseguro para Israel, um homem confiante em Deus. Olha a mudança e a formação que Deus fez. Então, Deus que é Pai, nesse primeiro ato, Ele cria e forma. Olha para esse irmão e fala assim: meu irmão, Deus te criou e Deus vai te dar forma. Calma, agora você está no São Jacó ainda. Você vai crescer, porque Deus quer fazer com que nós cresçamos. Esse é o amor do Pai. Então, quando um filho tem o pai por perto, ele vai dar um caráter. Tem que trabalhar. Não é só mamar, não é só comida, não. Vamos lá, filho, vamos crescer. Vamos fazer as coisas. Não. Eu não tinha graça de ter meu pai comigo, porque meus pais eram separados, eu cresci. Só que eu cresci com esse sentimento de medo, de inferioridade, de não saber o que é da vida. Eu cresci diante disso porque eu não tive um pai presente.
E quantos que não têm o Pai presente, que caem no mundo errado das drogas, dos crimes, entre outras coisas? A mesma coisa é a nossa fé. Quando nós estamos sem Deus, nós estamos perdidos. Mas o segundo ato que Deus faz em nós é o Pai tira o medo. Fala para esse assim, meu irmão. O Pai tira o medo. O Pai que ama tira o medo. Vai dizer a palavra que é: não, nada temas. Não temas. O Senhor, Ele quer com a sua presença afastar de nós todo medo. E aquele povo estava cheio de medo, porque estava próximo, né, ao exílio, estava sendo ameaçado, estava sem a sua terra natal, sem o templo. Qual que é o teu medo? Um pai que ama verdadeiramente o filho, ele não quer que seu filho tenha medo. E hoje nós vemos pessoas refugiadas em casa, com medo de sair, com síndrome de pânico, com medo de arriscar, de trabalhar, de sair, de ser feliz, né, de ter uma pessoa ao seu lado. As pessoas estão com medo. Mas quando Deus ele fala, nada temas, Ele não está falando que o problema vai acabar. Não. Ele está dizendo que nós temos que ter o Pai presente. Por quê? Porque Ele não quer que nós vivemos controlados pelo medo. O medo tem te controlado. Tem te controlado? Você tem tido medo? Pessoas que têm medo de morrer, de ficar doente, pessoas que têm medo de perder alguém, perder a sua casa, perder seus bens. Eu quero te dizer bem forte isso, que o Pai está com você. Fala para esse irmão, fala assim: meu irmão, não tenhas medo. O Pai está com você. Ele está com cada um de nós. E olha, eu quero dizer, gente, que o medo vai nascer quando nós esquecemos de quem Deus é. Quando eu esqueço quem Deus é, o medo aflora no coração. Porque se eu entendo que Deus é Pai, que Deus é misericórdia, que Deus ele pode tudo, onipotente, sabe tudo, onisciente, está em todos os lugares, onipresente. Eu entendo que Ele não vai deixar que nada e ninguém toque o seu filho e a sua filha amada. Saiba disso quando vier a provação. Ninguém pode te machucar, te ferir a sua alma, porque o teu Pai está com você. E Ele te ama muito. E Ele não permite que o medo habite no seu coração. Como eu falei, Deus é amor. E vai dizer na carta de São João que o perfeito amor lança fora todo o medo. Se Deus está presente no nosso coração, por que ter medo? Por quê? Ele pode tudo. Baixa o peito e fala assim: sai daqui, ele fala: sai. Meu coração só quer com o Pai. Fala isso. Só meu Pai. Então, para de viver controlado pelo medo. Essa foi a citação do amor do Pai. A terceira ação é: o Pai me resgata. Fala isso. O Pai me resgata. Fala. O Pai me resgata. Isso. E essa é a resposta de Deus. Nós estamos, como eu falei, refugiados. Nós estamos sequestrados pelo medo, pelo maligno. Mas o Senhor, Ele fala aqui, ó: eu te resgato. O Senhor quer nos tirar dessa situação de escravidão. Ele quer nos tirar, porque Ele é o nosso resgatador. Ele vem, e esse resgate é um resgate que Ele assume a responsabilidade para trazer de volta aquele que ama. E Ele está disposto a pagar o maior preço. Eu não quero passar por isso, mas imagino a aflição de um pai que tem um filho sequestrado, né? Se eles ficam exigindo preços absurdos, o que eu e você não faria para resgatar o seu filho? Quem é pai e mãe aqui, meu irmão? O que eu e você não faria para resgatar um dos nossos filhos que estão sequestrados? Então, o Pai do céu é ainda mais. Ele está disposto a nos resgatar. O Pai que ama, Ele resgata a qualquer preço. E a nossa alma está presa aos vícios, aos pecados, à mentira. Mas Deus intervém na sua situação. Amém? Eu quero te dizer, Deus ele vai intervir. Não importa a sua prisão nessa tarde.
Ele vai intervir, mas é preciso um ato seu de abandonar aquilo que te aprisiona, abandonar, né, aquele quartinho lá, né, aquele cativeiro, porque infelizmente tem pessoas que gostam de estar escravizadas. No tempo aqui de Israel, muitos preferiam mais a vida que estavam vivendo agora no exílio do que antes lá no deserto. Então, nós precisamos abandonar aquilo que te aprisiona, aquilo que me aprisiona, porque Deus quer nos libertar. Ele nos ama tanto que quer nos libertar, Ele quer que nós saiamos desse cativeiro. Então fala isso, baixa o fala assim: Senhor Jesus, eu quero sair do lugar que me aprisiona. Me liberte, Senhor. Me resgate, Senhor. Amém? Então esse foi o terceiro ato. O quarto ato é o Pai me conhece. Fala isso. O Pai me conhece. Isso. Ele me conhece. Ele chama pelo nome. Ele sabe o que está no nosso coração. A minha e a sua história, a minha e as suas feridas, os nossos pecados. Você é o único para Deus. Não existe outra pessoa que possa se igualar a você. Então Ele te conhece os pensamentos, Ele conhece os seus projetos, Ele sabe aonde você pode chegar. Então não há outro que não conhece melhor do que o Pai. E Ele está dizendo para você que te conhece profundamente, que você tem uma história, tem uma identidade e propósito. Esse Pai, Ele sabe. E quando Ele olha para nós e vê um filho desfigurado, um filho desconhecido, Ele fala assim: não é, esse não é o Alban. Qual é o seu nome? Ivone? Essa não é a Ivone. E é assim para todos nós, porque Ele conhece o nosso coração. Olha para essa mesa e fala assim: meu irmão, o Pai te conhece. Isso. E no quinto ato, o Pai vai dizer que o Pai me possui. Fala isso. O Pai me possui. Então nós temos Deus como Pai, Ele nos tem como filhos. Olha, Ele fala: eu te chamo pelo nome, és meu, és meu. Então há uma posse aqui: eu pertenço a Deus, e um vínculo de relação, de cuidado e compromisso. Então eu, enquanto pai, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu, enquanto pai, eu vou ter compromisso com eles, de educar, de limpar, de cuidar, de formar. Então quando eu tenho Deus como pai, eu sou de quem? De Deus. Eu sou do meu Pai. Ele tem cuidado comigo, eu tenho cuidado com Ele. Ele tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com Ele. Mas o que acontece conosco hoje é que nós não pertencemos mais ao Pai. Nós pertencemos a nós mesmos, aos nossos prazeres, ao mundo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao mundo. A quem você quer pertencer? A quem você quer pertencer? Aquele que te ama? Ou aquele que te despreza? Aquele que quer te ver destruído, que é o mundo? Não, eu e você pertencemos àquele que é eterno, que quer nos dar vida e vida em abundância. Esse é o nosso Pai. Ele nos ama infinitamente. É um amor que não coloca condições. Ele não coloca condições, é um amor gratuito. Então não importa como eu estou, ou você está hoje, Ele vai te amar sempre, infinitamente. Mas eu e você temos que estar abertos. Amém? O sexto ato, repete comigo e fala assim: o Pai me acompanha. Isso. Vai dizer a palavra: se tiveres de atravessar a água, eu estarei contigo. Então, se eu sou um filho amado, se eu tenho um relacionamento de pai com o Senhor, eu sei que não importa os problemas, não importa as provações, as crises, eu nunca vou estar sozinho. Olha para esse irmão e fala assim: meu irmão, minha irmã, você nunca vai estar sozinho, porque Deus te acompanha. Você está com o papai.
Você conhece a história do menininho que ele ia viajar de avião? E aí tinha um senhor, da minha idade, assim, senhor, vamos dizer assim, né? Que tinha pavor de andar de avião. Quem tem pavor de andar de avião? Quem tem pavor? Quem tem medo? Eu tenho medo. Nunca beijou? Então tinha esse menino, o senhor estava com medo de andar de avião, e aquele menino correndo, e dando um sorriso assim, para azar, e o avião já alto, já, decolando, e ele correndo, dando um sorriso, brincando, e aquele homem se apoiando naquela poltrona assim, aí vem aquela turbulência que o avião faz assim, ó. Quando ele começa a cair, e aquele menino sorrindo, dando risada, caindo, brincando, aí brincava com o Senhor. Aí aquele rapaz, como esse menino consegue ficar assim tão feliz, brincando, na turbulência, o avião quase caindo, eu estou aqui tremendo de medo. Aí eu fui perguntar para o menino, como é que você fica assim, tão corajoso? Aí ele falou assim, é que o piloto do avião é meu pai. Meu pai que está pilotando o avião. Então, o que nós temos que entender é que na nossa vida vão acontecer turbulências, vão ficar com medo. Nós temos que ser como aquela criança que está confiante, porque ela não está sozinha. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Quantas vezes Ele fala na palavra, eu estou contigo. Jesus Ele fala, eu estou convosco todos os dias. Então Deus Ele também está conosco. Amém? Sétimo ato, o Pai nos protege. Fala isso, Paulo, assim, o Pai nos protege. Porque vai dizer a palavra, o fogo, você vai ser queimado, né, e não se retirarás, não se queimarás. Então, o Deus, o Pai amado, Ele vai proteger você. Assim como eu quero proteger minha filhinha, né? Deus, muito mais ainda, vocês protegem o filho de vocês, Ele vai estar ali, vai dizer o Salmo que Ele nos solda. Ou seja, Ele está ali o tempo todo atento para que nada de mal nos aconteça, nada de mal nos aconteça. E Ele fala isso, o fogo não te queimarás, não te queimarás. Que amor é esse? Fala comigo, irmãos, que amor é esse, Deus? Eu não mereço, mas mesmo assim você cuida de mim, da minha vida, da minha família. A oitava ação é: o Pai nos salva. Vai dizer a palavra aqui: pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Então o Pai está disposto não só a resgatar, a tirar do inimigo, mas também a te colocar em um lugar onde você fica são e salvo. E este lugar é um lugar onde Deus nos sustenta, nos separa, e Ele nos fala: confia em mim. Confia em mim, porque eu quero te levar para a eternidade. Eu quero te levar para o céu. Eu quero te tirar dessa condição de pecado. E eu faço tudo para que você saia dessa condição, porque não é a tua realidade, Jacó. Não é a tua realidade, Aluã. Não é. A tua realidade é ser formado e amado por mim e a crescer enquanto Israel. É o que o Senhor nos fala nessa tarde. E além disso, a nona ação é: o Pai me valoriza. Fala isso. O Pai me valoriza. Baixa o dedo assim. O Pai me valoriza. Olha o que o Senhor fala: vou ao Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos. Fala assim: eu sou precioso. Fala, eu sou preciosa, porque Deus me valoriza. Você tem um valor raro, inestimável diante de Deus, vale mais do que reinos. Se nós pegarmos o Brasil, o PIB do Brasil é em torno de 5 trilhões, né, de reais. Esse dinheiro não consigo nem imaginar. Imagina aqui ele compara com o Egito, né, os lugares mais ricos que tinham na época, né? Vamos colocar o Brasil, 5 trilhões. Fala assim, ó, você vale mais, fala para os irmãos. Você vale mais. Você é mais precioso, né? Então, Deus, Ele te ama infinitamente, que você é valioso para Ele. Ele faz isso e troca reinos por ti. E aí nós vamos chegar, né, no 10º ponto, que é: o Pai me ama. Fala isso, meu irmão. O Pai me ama. O Pai te ama. Então Ele fala: porque eu te aprecio e te
amo. O amor de Deus é infinito, gente. E Ele escolheu amar ativamente e comprometidamente. Deus te amou tanto que não só Ele troca você para o mundo todo, os países, mas Ele deu o seu Filho único para nos salvar, derramar sangue. Ele sacrificou o seu Filho, que também é Deus, que vale muito mais do que milhões de reinos, por mim e por você. Olha que ação de amor. Olha como Deus nos ama. E quando nós pegamos a história aqui da Bíblia, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, é uma carta de amor, de provas de amor que Deus faz para o seu povo, para cada um de nós. E depois do tempo de Jesus, na história da igreja, você vai ver atitudes e atos de amor de um pai para com seus filhos. E Deus não vai cessar de nos amar. É um amor ininterrupto. Esse pai é o pai que nos ama. Amém? A 11ª ação é: o Pai faz tudo por mim. Fala isso para ele. O Pai faz tudo por mim. Você e eu somos prioridades para Deus. Pai. Ele está disposto a trocar, a fazer substituições. E Ele faria tudo isso para te amar cada vez mais. Mesmo que seja um amor que nós não conhecemos, Ele nos faz todas as vezes, porque Ele faz tudo por você. Assim como o pai, dá o seu almoço para o seu filho, uma mãe dá o seu almoço para a sua filha, Deus também Ele é capaz de fazer tudo por cada um de nós, para nos dar a eternidade. Esse é o nosso Senhor. E para encerrar, a 12ª ação de Deus é: o Pai não esquece de mim. Fala para ele. O Pai não esquece de mim. O meu nome está gravado em Deus. E aqui a gente vai entrar na passagem de Isaías 49, que nós lemos agora há pouco, que o Senhor pode uma mãe esquecer de seu filho que amamenta, mas Deus não esquece de você nunca. Eis que está gravado nas palmas das mãos de Deus. Então Deus não se esquece de você. Lembra da história do filho pródigo? Aqui eu não quero falar do filho, quero falar do pai misericordioso. Quando aquele menino saiu de casa, pegou tudo que ele tinha e foi-se embora. Aqui nós vemos o Senhor colocando os 12 atos do Pai amoroso. Então, primeiramente, era que Ele criou e formou aquele menino, não é verdade? Amou, e mesmo assim, aquele não quis se desvencilhar de Deus e falou assim: não, eu quero a tua riqueza, a minha parte, e vou embora. Mas mesmo assim, o Senhor, sabia que aquele menino era um homem destemido, porque Ele o criou assim, tirou o medo dele, mas aquele menino estava mal acostumado, foi embora. Diante disso, aquele menino vivenciou tudo fora, comeu a lavagem dos porcos, gastou tudo que tinha, e o pai o resgatou, porque ele entendeu que quando alguém é amado, ele sempre volta. Quando nós somos amados por Deus, nós somos o tempo todo, nós sempre voltamos ao Senhor, não importa a maneira como nós estamos. O pai conhecia o seu filho da passagem, ele conhecia, ele sabia que não era aquele homem, menino que comia, que se prostituía, não, era filho dele. E assim ele foi, porque ele sabia que o filho era dele, ele possuía o filho. E nesse momento o filho volta para casa. Eu fico pensando naquele pai ali contando os segundos, os minutos, e sabia que ele ia voltar, porque ele foi amoroso para com o seu filho, contando o tempo. Assim também Deus para conosco. Deus, Ele está ali te esperando para, com aquela passagem, te dar um abraço, te acolher de volta, acompanhar o filho, voltar à sua proteção, salvar o filho da vida de perdição, porque o pai dele valoriza aquele filho, valoriza, o pai ama e o pai faz tudo por aquele filho, para ter aquele filho de volta. E também o pai, ele não se esquece do seu filho, não se esquece do seu filho. Deus Pai não se esquece de você, Deus Pai não se esquece de você.
Amém? Eu quero que você fique de pé agora. Feche os olhos agora. Nesse momento o Senhor quer que você tome uma decisão. Você nasceu para ser filho de Deus, e fora do Pai nada te preenche. E nessa tarde o Senhor quer falar assim: pare de viver como um órfão, abandone os falsos pais, volte a mim. Eu estou diante de você com os braços abertos para te acolher. Da maneira como você está hoje, o Pai quer te abraçar. E o Pai está pronto para celebrar com você a sua volta. Ele quer fazer a festa contigo. Então nesse momento é preciso que você abra o seu coração e se entregue inteiramente a Ele, de corpo e alma. O Espírito Santo possa agora tocar o seu coração. Feche seus olhos.